Olá, bom dia meus queridos alunos do MBA em Gestão Estratégica de Negócios do Unify, aqui o seu professor Sidney Proed, para mais uma videoaula, e o assunto hoje é conflitante, ou seja, nós vamos falar sobre o conflito nas organizações. Vocês já estiveram em um conflito? Já passaram por isso? Certamente, né? Na sua vida pessoal, amorosa, com seus amigos e amigas, sua vida religiosa, na sua vida profissional. Então vamos falar, e na familiar, né? E vamos falar então de um assunto que acontece, eu garanto para vocês, a maioria dos conflitos acontecem por falta de liderança, por ausência de liderança, mesmo o líder estando presente, mas não sendo um bom líder, um líder observador, que tem uma boa percepção, uma percepção aguçada, e os conflitos estão acontecendo e ele não está percebendo. Muito bem, mas eu queria primeiro mostrar para vocês alguns estágios dos conflitos. Eu posso transformar o conflito em uma oportunidade para unir a equipe, para mostrar a minha liderança, para mostrar para a equipe o que é correto, o que é sensato, o que é bom senso, não é? Então vamos lá. O estágio 1 do conflito é a oposição potencial ou incompatibilidade, ou seja, duas pessoas, dois grupos, duas equipes, dois departamentos envolvidos nisso. Incompatibilidade de gênio, de planejamento, de objetivos, de metas, sejam quaisquer tipos de incompatibilidades. Então, olha, quais são as condições antecedentes ao conflito? Eu observei, eu como líder, quais eram as condições? Eram condições amigáveis ou não? Eram condições de planejamento que todos participavam ou não? Se era uma condição, ou eram condições de planejamento, de organização, de trabalho em equipe, evidentemente os conflitos são diminuídos, não é? Problema de comunicação, a estrutura da equipe, são variáveis pessoais, formação pessoal, não é? Olhares diferentes da organização, do problema. Então, quais são os estágios antecedentes que causam a incompatibilidade das pessoas, não é? Estágio 2, cognição, fator de aprender, personalização, a individualização. Então, conflito percebido, conflito sentido. Conflito foi percebido, ele foi sentido pelo líder, conflito foi percebido por alguém da equipe ou pela equipe. Não se fez nada até aqui, o conflito vai se estabelecer e vai crescer. Estágio 3, as intenções, né, das pessoas que estão na equipe, do líder, né, intenções para a administração do conflito. Olha, se eu percebi o conflito, quais são as minhas intenções para administrar, para fazer a gestão desse conflito, não é? Conflito sentido é de competição das pessoas, as pessoas estão querendo mostrar uma mais que a outra, então é importante que o líder perceba isso, não é? Ou é de colaboração, de compromisso, não enfrentamento, porque se é não enfrentamento, eu diminuo a possibilidade de conflito, não é? Ou aumento. As pessoas decidiram não enfrentar e deixou uma parte se sobrepor à outra, não é? É a acomodação das pessoas. Então, o estágio 3 são as intenções que, quando nós falamos naquela aula de percepção, de observação do líder, é fundamental, né? Ela é fundamental. Vamos para o estágio 4, comportamento. Olha o meu cuco, gente, 80 anos na família. Estágio 4, comportamento. Qual o comportamento das pessoas após essas intenções? É de ceder? É de ouvir? É de falar? Falar menos? Falar mais? Tudo isso se multiplicou, comportamento das partes e reação dos outros. Todos que estão envolvidos num conflito, não é? A gente precisa, desculpem, a gente precisa pensar, não é? Como as pessoas se comportam perante a ausência do líder no conflito ou perante a ação enérgica, rápida, instantânea do líder. Então isso vai demonstrar quem está disposto a resolver o conflito. Isso sempre mediado, gerenciado pelo líder. No estágio 5, as consequências do conflito. Eu sou um líder que não fez nada.
que deixou as coisas acontecerem. As coisas se acertam, eles se acertam, são adultos. Nem sempre assim. Existem adultos que são imaturos, não é? Então, houve melhora no desempenho depois de toda a gestão do conflito? Houve piora no desempenho? Tudo isso depende da ação do líder. Isso é muito importante vocês perceberem. O líder que percebe o conflito, ele está ali intensamente trabalhando, com responsabilidade, ouvindo as pessoas, ele vai fazendo a gestão da situação, que é uma situação apenas no início conflitante. Se ele não agir imediatamente de situação conflitante, vira uma situação de conflito. Então isso é importante lembrar. Situação conflitante, o conflito está sendo montado, sendo composto, e a situação de conflito é o conflito já organizado, já instalado. Muito bem. Agora, vocês lembram numa aula que eu falei dos objetivos e metas organizacionais, metas da organização, metas dos indivíduos, meta do grupo, da equipe, o líder da equipe, as metas do líder? Então, as metas organizacionais, elas podem, se mal planejadas, causar conflitos, por não entendimento das metas, por dificuldade de alcançar a meta, por falta de recursos em trabalhar para alcançar metas, não é? Então, o que a organização pretende alcançar? Mais lucro, mais produtividade, mais qualidade, redução de custos, participação no mercado, né? Aumentar a participação, satisfação dos clientes. Não importa quais são as metas, importa como elas são planejadas, o que é feito de planejamento para que se alcance as metas, e o líder, mais uma vez, entra envolvendo as pessoas, influenciando as pessoas para que elas participem, né? Para o alcance da meta, no planejamento das ações para o alcance de metas. Aí é que entra, não é? Se as pessoas se sentem envolvidas, bem gerenciadas, não é? É muito difícil ter conflito. Podem ter pequenos conflitos resolvíveis naquele momento. Então, às vezes, a falta de planejamento, de organização, de direção e controle das pessoas pode gerar conflitos. Muito bem. Mas se a gente está falando em conflito, quando eu falo em conflito, exatamente, eu estou numa condição de oposição, de enfrentamento. Ideias conflitantes, comportamentos conflitantes, né? Então, uma equipe fica subdividida, ela se divide, segue dois influenciadores ali. Então, olha, conflito é um processo de oposição que pode acontecer entre indivíduos ou grupos em qualquer tipo de instituição, organizacional ou não. A gente vê conflito na política, na família, nos amigos, no esporte, nas empresas, etc. Não é? Mas o que é importante para nós aqui, né, focarmos, olha, os conflitos surgem quando os líderes fazem uso inadequado de autoridade e poder. Agora vocês entenderam, porque até na aula passada eu falei bastante sobre poder, sobre autoridade. O uso inadequado do poder, sim, gera conflitos. A escolha de ações inadequadas para atingimento de metas gera conflito. A pessoa chegar ao cargo de liderança sem saber ser líder e usar o poder para demonstrar força gera conflitos. Por isso que nós falamos autoridade e poder, não é? Muito bem. Nós vamos ver aqui o conflito intergrupal nas empresas, né? Tem 3 ingredientes, ou seja, equipes, né, conflitantes. Primeiro, a frustração por não ter alcançado metas, objetivos. Pode ser, às vezes, por baixo desempenho de uma pessoa prejudica toda a equipe e ela não alcança uma meta mensal de vendas, por exemplo, não é? Diferenças que são observáveis no grupo. Às vezes a pessoa não consegue alcançar por baixa formação acadêmica, por pouco tempo de empresa, por não ter sido muito bem integrado ao projeto da empresa, às normas da empresa, né? E a identificação do grupo. Às vezes o grupo não se identifica com as metas, com o planejamento, com o novo líder que chegou, mas esses pequenos exemplos a gente vai aprofundar um pouquinho mais aqui. Então, a identificação do grupo. Os empregados têm que se perceber como parte de um grupo ou de departamento. Eles têm que se sentir responsáveis, incluídos. É o sentimento de fazer parte, de se sentir incluído. Ele sabe de tudo.
ele é comunicado de tudo que aquele departamento faz, de todas as ações, todas as decisões, mesmo que ele esteja voltando de férias, de uma doença que estava se recuperando, imediatamente ele tem que fazer parte, tem que ser informado, tem que receber as informações necessárias, porque senão ele pode ser a fonte do conflito, por se sentir excluído. Segundo ponto, diferenças observáveis, elas são, olha, principalmente nas partes materiais, financeiras, né? Deve haver uma ou mais diferenças observáveis nos grupos, de alguma forma, como por exemplo, andares diferentes no edifício, trabalha no andar da diretoria, então se sente mais importante, os demais colaboradores trabalham no andar inferior, não só na arquitetura, né, mas inferior até na arrumação dos móveis, né? Origem social, isso é um problema muito sério, eu já vi problemas muito sérios de alunos, ex-alunos meus, né, em conflito numa sala de aula, porque alguns tinham um cargo melhor, outros tinham um cargo menor, então tinham menos tempo de estudar, os outros tinham mais tempo de estudar. Formação educacional diferentes, pessoas que tiveram uma formação melhor, né, aquelas que não tiveram uma formação tão adequada, precisaram correr para estar ali na média, né, se comparando a outros que estão muito acima da média na sua formação educacional. Departamentos diferentes, quando a empresa erra dando importância a um departamento, muito mais para um departamento do que para outro, né? Então, vendas é mais importante do que os outros departamentos. Não, todos os departamentos são importantes. E frustração por não ter alcançado uma meta, não é? Às vezes não é culpa, é às vezes condições de mercado. Então, se um grupo alcançar sua meta e outro grupo não, haverá sentimento de perda, de frustração, de incapacidade, de atraso. Percebem isso, gente? Então, há muitas formas de geração de conflito. E se há formas de geração de conflito, tem que haver formas de administração, de gerenciamento para reduzir essa sensação de perda, de incompatibilidade, de não inclusão. Por isso que o líder precisa conhecer cada indivíduo da sua equipe, incluí-lo dentro das suas habilidades, capacidades, né? Muito bem. Então, olha as fontes de conflito aqui. Primeiro, incompatibilidade de metas, buscas, dinamismo. Quando a empresa aumenta racionalmente as metas, ótimo, podemos alcançar. Mas se ela aumenta irracionalmente, joga números para ver se consegue alcançar, pode gerar conflito. As pessoas podem se sentir incompatíveis com aquilo. Interdependência nas tarefas. Para vocês terem ideia, nesse assunto anterior aqui, gente, ó, vou dar um exemplo para vocês. No nosso MBA, eu tive o caso de uma aluna que se sentia frustrada por não conseguir acompanhar o raciocínio dos colegas nas aulas. E por mais que eu e todos os professores fizemos, ela parou o curso. E ela me procurou e falou: professor, eu não consigo acompanhar o raciocínio, acho que eu sou burra. Eu falei: você não é burra, não existem pessoas burras. Você precisa só se dedicar um pouquinho mais nos estudos, conversar mais com seus colegas. Você se isola muito, você prefere fazer trabalhos individualmente e não em grupo. Volte para o curso, não saia do curso, é muito importante. Vença essas suas dificuldades. E ela não quis, ela não nos deu chance de ajudá-la e ela não se deu chance de ajudá-la. E outro dia encontrei ela, trabalha aqui pertinho da minha residência, e encontrei ela e falou: professor, eu nunca mais estudei. Eu tenho um bloqueio, eu não consigo estudar. Mesmo na graduação, quando eu fiz, o senhor lembra de mim, eu tinha dificuldade, eu sempre ia mal nas provas. Eu falei: será que você não está se dedicando um pouco mais para isso, se dedicando um pouco mais para outras coisas? Sempre há tempo para recuperar o tempo perdido, né? Então vamos lá. Então, olha, a incompatibilidade de tarefas nós falamos, a interdependência nas tarefas, a dependência de um departamento por outro, de uma unidade por outra, de uma fábrica para outra, de uma filial para outra filial, de receber trabalhos para continuar o seu trabalho. Isso é uma forma. Se o departamento anterior atrasa, gera conflito no meu departamento, eu vou atrasar o meu trabalho também. Recursos limitados, materiais, humanos, tecnológicos, financeiros. A gente está vivendo isso nessa pandemia do Covid-19, né? As empresas estão mandando as pessoas ficarem em casa, trabalhando em home office, e ele tem recursos limitados. Na empresa ele tem muito mais recursos, comunica muito mais fácil com os colegas de trabalho, não é? Então, recursos limitados causam conflitos. E diferenciação cognitiva, emocional, educacional, habilidades e atitudes. Foi isso que eu citei de uma ex-aluna nossa agora. Então, essas diferenças observáveis,
elas são perigosas. Se não bem gerenciadas pelo líder, elas causam conflitos. O departamento sendo melhor tratado pela direção do que outro, são diferenças observáveis, geram conflitos. Muito bem? Nós vamos falar muito mais sobre conflitos, vamos aprofundar esses assuntos. Isso daqui foi só para a gente ficar com vontade de discutir na nossa videoaula, no Teams, na quarta-feira agora. E a gente vai dar muitos exemplos, relembrar essa videoaula e vamos aprofundar. Já passamos da metade do nosso curso neste semestre. Olha que bacana. Então eu desejo bons estudos a vocês e até a nossa aula na quarta-feira no Teams. Muito obrigado.